Efésios capítulo 3, do 1 ao 6. Eu vou ler. Por esta causa, eu, Paulo, sou o prisioneiro de Cristo Jesus, por amor de vós, gentios. Se é que tendes ouvido a respeito da dispensação da graça de Deus a mim confiada para vós outros. Verso 3. Pois segundo uma revelação me foi dado conhecer o mistério, conforme escrevi há pouco, resumidamente. Pelo que, quando ledes, podeis compreender o meu discernimento do mistério de Cristo, o qual em outras gerações não foi dado conhecer aos filhos dos homens, como agora foi revelado aos seus santos apóstolos e profetas no Espírito. Verso 6. A saber, que os gentios são cordeiros, membros do mesmo corpo, e coparticipantes da promessa em Cristo Jesus por meio do Evangelho. Ótimo, até aí. Eu quero chamar a atenção de vocês para duas palavrinhas aí que está no versículo 3. Revelação e a outra, mistério. Acharam aí? Tá vendo que Paulo está falando sobre o mistério? Não um mistério, está falando sobre o mistério. No versículo 4, ele também fala sobre o mistério de Cristo. E ele fala que esse mistério de Cristo foi desvendado para ele através de uma revelação. Ó o versículo 3. Pois segundo uma revelação me foi dado conhecer o mistério, que escrevi há pouco resumidamente, ou seja, nos versículos anteriores do capítulo 3. Que nós vamos ler mais para frente. Mas ele repete isso depois do versículo 4, inclusive ele fala por que ele escreveu isso resumidamente. Olha no versículo 4, ele está explicando por que ele escreveu esse mistério que foi revelado para ele, ele escreveu isso há pouco resumidamente, por quê? Para que quando a gente leia, a gente possa compreender o discernimento que ele teve a respeito desse mistério. Certo? Sim ou não? Sim. Não estou forçando a barra, tô? É isso que está escrito aí, não é? Ótimo. No versículo 5 ele fala que em outras gerações não foi dado conhecer esse mistério aos filhos dos homens. Mas que agora, naquele momento ali, no primeiro século, a gente está lendo uma carta que foi escrita 2016 anos atrás. Que naquele momento ali foi revelado para quem? Para os apóstolos e profetas no Espírito. Aí no versículo 6 ele fala qual é esse mistério de novo. Que ele repete nos últimos versículos do capítulo 2, que a gente pulou agora, que nós vamos voltar a ler isso daqui. Então hoje a gente vai meditar sobre um assunto só. O mistério de Cristo. Só sobre isso a gente vai meditar hoje. Qual é esse mistério? Só isso, não vamos falar sobre outro tema. Só que a gente vai ler bastante Bíblia, então você prepara aí a Bíblia aí, a mesa, que a gente vai ler bastante. Só falar sobre isso, a gente vai se aprofundar bastante nisso aqui. Tá? Então, para a gente começar a meditar sobre esse mistério de Cristo, nós vamos abrir em Atos capítulo 1. Atos capítulo 1. Eu estou com muita vontade de ler o capítulo 1 inteiro. São 26 versículos. Vamos ler? Vocês acham muito? Vamos? Então vai. Vamos ler o capítulo 1 de Atos inteiro. Eu vou ler.
É bom porque assim a gente entra bem dentro do contexto aqui. Escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar, até o dia em que, depois de haver dado mandamentos por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, foi elevado às alturas. A estes também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. E comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele: de mim ouvistes. Verso 5, porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Essa é a promessa que ele estava falando. Versículo 6. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restaures o reino a Israel? Estão perguntando escatologia, né? E Jesus, bastante preocupado com a escatologia, olha o que Jesus falou para os caras. Respondeu-lhes: não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. Mas o que importa é isso aqui, ó, versículo 8. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. 9. Ditas estas palavras, foi Jesus elevado às alturas à vista deles. E uma nuvem o encobriu dos seus olhos. E estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões vestidos de branco se puseram ao lado deles, e lhes disseram: varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como o vistes subir. Então voltaram para Jerusalém, do monte chamado Olival, que dista daquela cidade, tanto como a jornada de um sábado. Então eles estavam nesse monte, eles voltaram para Jerusalém, certo? Verso 13. Quem são esses? Quando ali entraram, subiram para o cenáculo, onde se reuniam Pedro, João, Tiago, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão o Zelote e Judas, filho de Tiago. Todos estes perseveravam unânimes em oração, com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. 15. Naqueles dias levantou-se Pedro no meio dos irmãos. Ora, compunha-se a assembleia de umas 120 pessoas. Então, os discípulos estavam todos em Jerusalém. E tinham quantos irmãos ali? 120. 120. E os 12? Ou melhor, os 11, porque Judas Iscariotes não estava aqui. Agora vai ser acrescentado mais um para formar os 12 de novo. Tá? E onde eles estavam? Em Jerusalém. Esses eram os discípulos, na cidade de Jerusalém. Ok? 16. Irmãos, Pedro falando, né? Irmãos, convinha que se cumprisse a escritura que o Espírito Santo proferiu anteriormente por boca de Davi acerca de Judas, que foi o guia daqueles que prenderam Jesus, porque ele era contado entre nós e teve parte nesse ministério. Ora, este homem adquiriu um campo com o preço da iniquidade, precipitando-se, rompeu-se pelo meio, e todas as suas entranhas se derramaram. E isto chegou ao conhecimento de todos os habitantes de Jerusalém, de maneira que em sua própria língua esse campo era chamado Acéldama, isto é, campo de sangue. Verso 20. Porque está escrito no livro dos Salmos: fique deserta a sua morada e não haja quem nela habite, e tome outro o seu encargo. Está falando de quem aqui? Judas Iscariotes. Versículo 21. Pedro continuando falando aqui, ó. É necessário, pois, que dos homens que nos acompanharam todo o tempo que o Senhor Jesus andou entre nós, começando do batismo de João Batista, até o dia em que dentre nós foi levado às alturas, um destes se torne testemunha conosco da ressurreição. Então propuseram 2. José, chamado Barsabás, cognominado Justo,
e Matias. Esses dois. Verso 24. E orando disseram: Tu, Senhor, que conheces o coração de todos, revela-nos qual destes dois tens escolhido para preencher a vaga nesse ministério e apostolado, do qual Judas se transviou, indo para o seu próprio lugar. E lançaram em sortes, vindo a sorte recair sobre Matias, sendo-lhe então votado lugar com os 11 apóstolos. Ótimo, voltou a ser 12. Tá? Onde Jesus estava aqui? Já tinha sido elevado às alturas. Certo? O Espírito Santo já tinha sido enviado? Não. Olha só o começo do capítulo 2. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Todos quem? Os 120 com os 12. Esses eram os discípulos que tinha na cidade de Jerusalém. Verso 2. De repente veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo. E passou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Aqui o Espírito Santo acabou de ser enviado. Jesus subiu para os céus na vista deles. Eles estavam todos reunidos no mesmo lugar em Jerusalém, eram 120 mais os 12, ou eram os 12 junto mais 118, 108, e formavam os 120 ali, juntando com os 12, não sei. Tá? Mas esses eram os discípulos que estavam em Jerusalém. Jesus subiu para o céu, na vista deles, o Espírito foi enviado ali, fresquinho, acabou de ser enviado. Acabou de sair do forno. Misericórdia. Aqui, a partir do versículo 5, eu queria ler Atos 2 inteiro aqui e ler até o capítulo 28 de Atos. Eu não precisava falar mais nada, mas não dá pra gente fazer isso aqui, né? Então, do versículo 5 até o versículo 36... Aqui os habitantes de Jerusalém vê esses discípulos, os 120, orando em línguas, começa a criticar eles falando, vocês estão embriagados. Aí Pedro levanta e começa a pregar o evangelho. Isso aqui é aquela profecia que Joel profetizou, que ia ser nos últimos dias derramado o Espírito Santo e tal. Aí ele começa a falar da vida e obra de Jesus. Depois aqui Pedro começa a falar da vida e obra de Jesus. É santo, esse santo aí morreu porque vocês mataram ele, só que ele não ficou morto, ele ressuscitou, e Deus o fez Senhor e Cristo, ele foi exaltado como Senhor e Cristo. Ele começa a falar da vida e obra de Jesus. No versículo 37, esse povo que estava ouvindo Pedro falar, ficaram compungidos e perguntaram, o que faremos? Aí Pedro fala o que eles tinham que fazer. Passem pela porta. Em outras palavras, arrependei-vos, cada um de vós seja batizados em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. É o que ele fala em versículo 38. Tá? Aí, no versículo 41, olha só o que aconteceu. O versículo 41 a gente vai ler. Então, os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. Então esses 120 viraram 3.120. Irmãos, todos na cidade de Jerusalém. Ótimo. Aí no partir do 42 ele fala aqui como que viviam esses discípulos. Eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, na oração, no partir do pão. E aqui ele vai contando, tá? Nós não vamos ler. Aí no capítulo 3, um coxo é curado. Aí Pedro proclama de novo, Pedro e João. No capítulo 4, versículo 4, olha o que acontece com o segundo discurso deles. Atos capítulo 4, versículo 4. Muitos, porém, dos que ouviram a palavra a aceitaram, subindo o número de homens a quase 5.000. Aonde?
Jerusalém. Então, aí agora ficou 5.000 mais aqueles 3.000. Ou aqueles 3.000 que subiram a quase 5.000. Não sei. Se tem algum estudioso aí, me ajuda. Não sei se subiu 5 mais 3 ou aqueles 3 que subiu para 5. 3 mais 2. Dos 3 subiu para 5? Ótimo. Que seja, tinha uma multidão. Muita gente. De todos os discípulos. Na mesma cidade. Agora, olha só o versículo 32 do capítulo 4. Da multidão dos que creram, era o coração e a alma. Nem precisa terminar de ler o versículo 32. Aqui, com esses versículos todos que nós lemos, sabe o que a gente acabou de ver? A igreja nascendo. A igreja nasceu aqui. Na terra, nasceu assim. A gente acabou de testemunhar o nascimento da igreja na terra, porque no coração de Deus já existia. Mas aqui nasceu a igreja. Agora, vamos olhar para essa igreja. Como ela era? Tinha uma multidão e 12 apóstolos. Mas dessa multidão e desses 12 apóstolos, tinha uma só igreja. Era um só coração e alma, na mesma cidade. Os 12 apóstolos, cada um não edificava a sua própria denominação na mesma cidade. Eles conformavam o único presbitério da única igreja que existia na cidade de Jerusalém. Todos os filhos de Deus da cidade de Jerusalém conformavam a única igreja que existia nessa cidade. Essa é a natureza original da igreja. Nós estamos acabando de ver. Agora, nós vamos para o capítulo 8 de Atos. Nós vamos ler 5 textos que confirmam isso que nós acabamos de ler nesses versículos de Atos aqui que nós acabamos de ler. Então, primeiro texto, Atos 8:1. Diz assim: e Saulo consentia na sua morte. Que morte? A morte de Estevão. Estevão era um discípulo que tinha acabado de ser apedrejado, e um dos responsáveis direto por esse martírio foi Saulo, que não tinha se convertido ainda, que depois se converteu e virou Paulo, certo? Aquele que escreveu Efésios, que nós lemos primeiramente. Então Saulo consentia na morte de Estevão. Naquele dia levantou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. Aí eu te pergunto, quantas igrejas tinha na cidade de Jerusalém? Como você sabe disso? Tá falando que a igreja. A igreja. Não é um detalhe menor. Se tivesse mais de uma, falaria as igrejas. Mas aqui está escrito a igreja. Se a minha professora de português estivesse aqui, ela ia falar que a é artigo definido no singular, que remete a uma coisa só depois desse artigo. A igreja. Agora vamos ler Atos 11:22. Vamos ler a partir do 19, vai? Do 19 até o 22. Atos 11, do 19 ao 22. Vai falar daquela mesma perseguição que teve lá em Jerusalém. Ó, presta atenção. Versículo 19. Então os que foram dispersos por causa da tribulação que sobreveio a Estevão, lembra? A Estevão,
se espalharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia. Fenícia, Chipre e Antioquia é nome de cidades que tinha na região ali de Jerusalém, tá? Não anunciando ninguém a palavra, senão somente aos judeus. Alguns deles, porém, que eram de Chipre e de Cirene, Chipre e Cirene é outras cidades que tinha ali na região, e que foram até Antioquia, Antioquia é o nome de uma outra cidade, falavam também aos gregos. Falavam o quê? A palavra, o evangelho, pregavam o evangelho, anunciando-lhes o evangelho do Senhor Jesus. Versículo 21. A mão do Senhor estava com eles, e muitos crendo se converteram ao Senhor. Dá até para falar do senhorio de Cristo aqui. Você viu quantas palavras Senhor tem? 22. A notícia a respeito deles. Deles quem? Da cidade de Antioquia, dos habitantes de Antioquia que se converteram. A notícia a respeito deles chegou aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém. E enviaram Barnabé até essa cidade de Antioquia. Aí eu te pergunto, quantas igrejas tinha na cidade de Jerusalém? Uma. Por quê? Como você sabe? Está falando aqui, ó, da igreja que estava em Jerusalém. Se tivesse mais de uma, ia falar das igrejas que estavam em Jerusalém. Mas não está falando, está falando da igreja. Ou igreja tal e igreja tal. Né? Então está falando da igreja que estava em Jerusalém. Outra coisa interessantíssima aqui é que está falando que a igreja tem ouvido. Você percebeu? Está falando aqui, ó, aos ouvidos da igreja. Ah, igreja tem ouvido? Tem. Lógico que tem, porque igrejas são pessoas, não é o prédio. Ah, Márcio, então você está falando que nós falamos erradamente. Eu vou para a igreja? Sim, estou falando. Nós falamos errado. Quando você fala eu vou para a igreja, você está usando a palavra igreja errado. Porque a Bíblia, o conceito de igreja para a Bíblia não é prédio, é pessoas. Então, nós não vamos para a igreja. Nós somos a igreja. Porque igreja não é prédio. Igreja não é reunião na casa do Toninho. Ah, eu vou na igreja na casa do Toninho. Aquilo não é igreja. Aquilo é uma reunião. Um encontro, um ajuntamento. Sei lá o que você quer falar disso. Igreja não é a reunião. Igrejas são pessoas que passaram pela porta, passaram pelo novo nascimento, se arrependeram, foram batizados e receberam o Espírito Santo. Igreja não tem ouvido. Se Paulo tivesse aqui agora, Paulo, muito prazer, meu nome é Márcio, sou fã do seu ministério apostólico. Mas me diz uma coisa, Paulo, de que igreja você é? Paulo ia olhar assim. Existe outra? Por quê? Porque na cabeça dele, jamais ele imaginou que a gente ia dividir a igreja do jeito que a gente dividiu. Jamais passou isso na cabeça desses caras. Para eles não existia outra. Se Pedro tivesse sentado aqui agora, Pedro, muito prazer, como vai? Márcio, muito prazer. E aí, como é que foi andar sobre as águas? Foi sensacional, deu uma afundadinha lá, mas Jesus me puxou de volta, ainda bem. Mas então, Pedro, eu vou contar uma notícia boa para você. Nós estamos pintando a igreja. Ah, entendi, Márcio. As irmãs estão na frente do espelho, se pintando. É isso? Porque na cabeça de Pedro, igreja não é o prédio. Na cabeça de Pedro, de Paulo, de João e de Tiago, igreja são pessoas. Igreja tem ouvido, tem boca, tem olho. Para eles isso é igreja. Então eu proponho que a gente tome um cuidado a mais ao usar a palavra igreja. Se sua mente, a revelação que você tem de igreja for renovada, você com certeza não vai usar errado. É uma consequência de você ter revelação do mistério de Cristo, que é a igreja. É um mistério que muita gente não sabe. Mas hoje nós vamos ter o privilégio de ter a revelação e o discernimento que Paulo teve a respeito desse mistério.
texto que confirma a mesma coisa, Atos 13, 1. Atos 13, 1. Havia na igreja de Antioquia profetas e mestres: Barnabé, Simeão, por sobrenome Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, Colasso de Herodes, o tetrarca e Saulo. Aí eu te pergunto, quantas igrejas tinha? Peraí, outra pergunta antes. O que é Antioquia? O nome da igreja? O nome da cidade. Aí eu te pergunto, quantas igrejas tinha na cidade de Antioquia? Uma. Como você sabe? Na igreja. Não é um detalhe menor. Não é um detalhe menor. A Bíblia está nos ensinando a respeito da natureza original da igreja. Então olha que coisa interessante. Quando os discípulos evangelizavam as cidades vizinhas, nas outras cidades eles observavam o mesmo princípio de unidade. Eles evangelizavam outras cidades, mas não dividia a igreja. Eles observavam o mesmo princípio da natureza original da igreja que nasceu em Jerusalém, sendo uma. Então, quando eles evangelizavam outras cidades, eles observavam o mesmo princípio igualzinho. Quer ver outro versículo que vai nos provar isso? 1 Coríntios capítulo 1. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 1 e 2. Primeira Coríntios capítulo 1, do 1 ao 2. Paulo, chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo de Jesus Cristo, e o irmão Sóstenes, a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome do Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo. Aí eu te pergunto, Corinto é o nome da igreja? É o nome da cidade, não é o nome da igreja. Corinto não é uma denominação, não é o nome da igreja. Corinto é uma cidade. E eu te pergunto, quantas igrejas tinha nessa cidade? Porque está escrito no versículo 2, a igreja de Deus que está em Corinto. Se tivesse mais de uma, ele falava as igrejas. Mas não, tinha uma só, portanto ele fala a igreja. Último texto que vai nos confirmar a mesma coisa. 2 Tessalonicenses capítulo 1. Só o versículo 1, capítulo 1, versículo 1. Primeira Tessalonicenses 1:1. Não, segunda Tessalonicenses 1:1. Paulo, Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses, em Deus, nosso Pai, e no Senhor Jesus Cristo. O capítulo 1 também? A primeira epístola? Deixa eu ver aqui. Paulo, Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses, em Deus Pai, no Senhor Jesus Cristo. Olha lá. Ah, mas... Ô Márcio, por que está falando dos Tessalonicenses? Porque quem mora na cidade Tessalônica é Tessalonicenses. Por isso, epístola de Paulo aos Tessalonicenses. Quem mora em Corinto é Coríntios. Por isso, epístola de Paulo aos Coríntios. Quem mora em Colosso é Colossenses. Os habitantes da cidade Colosso são os colossenses. Por isso, epístola de Paulo aos Colossenses. Não é a denominação, não é o nome da igreja. É o nome da cidade. E Tessalonicenses são os habitantes que moram na cidade de Tessalônica. Quem mora em Agudos são os agudenses. Quem mora em Bauru são os bauruenses. Quem mora em Tessalônica são os tessalonicenses. Não é o nome da igreja.
A igreja não tem nome. Não é a denominação. São os discípulos, os convertidos, aqueles que nasceram de novo, que moram na cidade. Paulo está escrevendo para eles, para a única igreja que existe nessa cidade. Então, com todos esses textos, nós aprendemos aqui pelo menos 4 coisas. Primeiro, que a natureza original da igreja é uma só em cada cidade. Essa é a natureza original da igreja. É assim que deve ser. Esse é o propósito eterno de Deus. Que pode ser, o propósito eterno de Deus pode ser resumido em uma só palavra: igreja. Porque igreja reúne tudo aquilo que Deus quer fazer. Uma família, unidade, muitos filhos, quantidade, semelhantes a Jesus, santidade. Então, o propósito eterno de Deus, ele estabeleceu, ele tem uma planta, Deus tem uma planta, ele tem um projeto, e ele quer que a igreja seja edificada segundo o que ele planejou. E ele não aceita nenhum desvio, nenhum jeitinho, nenhum cômodo, nenhum tipo de gambiarra. Ele não aceita. Ele quer que seja edificado segundo o que ele projetou. E ele projetou assim, como nós lemos nas Escrituras. Então, 4 coisas que nós aprendemos sobre a igreja, com todos esses versículos. Primeiro, que a natureza original da igreja é uma só em cada cidade. Não pode ter 2, não pode ter 3, não pode ser dividida. É uma só em cada cidade. Segunda coisa, que igreja não é prédio. Como nós lemos lá, a igreja tem ouvido, então a igreja não é prédio. O templo também não é o prédio, o templo. Por quê, Márcio? Porque 1 Coríntios 3,16, Paulo faz uma pergunta para os caras ainda. Por acaso você não sabe que você é o templo do Espírito Santo? E o Espírito de Deus habita em você? Então também não é o templo. Então o que é? É um prédio. Não passa de um prédio. Um salão, um edifício material. Tanto que às vezes fecha e vira um bar, né? Tanto que fecha e vira um bar. Acaba em São Paulo, agora não é igreja. Terceira coisa que nós aprendemos, que a natureza original da igreja não tem nome próprio. Você percebeu que a única distinção que a Bíblia faz de igreja geográfica, a igreja que estava em Jerusalém, a igreja que estava em Antioquia, a igreja que estava em Corinto, a igreja que estava em Tessalônica, é a única distinção que a Bíblia faz de igreja geográfica, só para definir a geografia. E ela é identificada pelo nome da cidade, onde a única igreja está. A igreja é identificada pelo nome da cidade onde ela está. Então ela não tem nome próprio. Quando você coloca um nome, você está usurpando a natureza original da igreja. Aí, quando você coloca um nome no ministério, dando desculpa que é ministério, você está usurpando a natureza original do ministério. Não tem nome. É só igreja, ponto final. Não tem acréscimo, não tem adjetivo depois, igreja tal. É só igreja, ponto final. Isso acontece muito com os religiosos ambiciosos, né? Eles começam a crescer numericamente e confundem isso com sucesso, que para mim só mostra o fracasso, o crescimento numérico. Aí o que eles fazem? Colocam um nome, eles ficam extremamente tentados a colocar um nome. Por que eu digo que para mim só mostra o fracasso? Porque no Brasil tem 40 milhões de evangélicos. E o Brasil nunca foi tão corrupto quanto hoje. E nunca teve tanto evangélico como hoje. 40 milhões de evangélicos não está fazendo cosquinha no Brasil, sendo que era para essas pessoas serem sal e luz. Então, esse crescimento numérico só mostra o fracasso. Só que nós confundimos com sucesso. Graças a Deus que em Mateus 28 não está escrito para fazer evangélico. Por isso que nós não somos evangélicos, nem católicos. Jesus mandou fazer discípulos. Nós já aprendemos a diferença do incrédulo, o religioso e o discípulo.
E a quarta coisa é que não existia naquela época nem igreja católica, nem igreja evangélica. Era só igreja. Ponto final. Essa é a natureza original da igreja. É interessante no Atos 13:1, porque ele fala que tinha profetas e mestres na igreja de Antioquia. Ou seja, tinha ministérios distintos, mas não distintas igrejas. Pode haver distintos ministérios, mas não pode haver distintas igrejas. Deve haver distintos ministérios, mas não deve haver distintas igrejas. Tanto é que na igreja de Antioquia tinha profetas e mestres congregando juntos, se amando, vinculados, bem ajustados, consolidados, segundo a justa cooperação de cada parte. E formavam um único presbitério da única igreja da cidade de Antioquia. Agora eu quero ler e termino as 3 primeiras ameaças de divisão que teve na igreja. Teve 3 atentados aqui na Bíblia, nós temos registrado 3 atentados contra a natureza original da igreja. Mas antes de ler isso, eu só quero ler 1 Coríntios 12 com vocês. Vamos abrir em 1 Coríntios 12, que também vai trazer uma revelação muito clara do que é a igreja. Então vamos abrir em 1 Coríntios capítulo 12. Eu tenho muita vontade de ler do versículo 12 até o 30. Mas é muito, né? Hã? Não é? Vai estender um pouco, não tem problema? Manda bala. Vamos ler então, vai. A igreja original também não estava preocupada com o relógio. O relógio, né? Então vai. 1 Coríntios capítulo 12, a gente vai ler do versículo 12 até o final, até o versículo 31. Então vamos lá. Porque assim como o corpo é um... Peraí, vamos entender antes o que é corpo aqui que ele está falando? Vamos ler só o versículo 27, depois a gente volta para o 12, só para a gente entender o que é corpo. Eu queria falar aqui, mas é melhor a gente pegar essa resposta na Bíblia, né? Então, ó, vamos ler o versículo 27 com essa pergunta na cabeça. O que é corpo? Vamos ler o versículo 27 para caçar essa resposta. O que é corpo? Ora, vós sois corpo de Cristo. Então o que é corpo? Nós, a igreja. Então vamos voltar para o versículo 12 agora, entendendo o que ele está falando como corpo aqui. Então vamos lá, 1 Coríntios capítulo 12, a partir do versículo 12. Porque assim como o corpo, não os corpos, o corpo é um. Aí, então, eu posso substituir isso sem medo de errar. Porque assim como a igreja é uma e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem uma só igreja, ou um só corpo. Assim também com respeito a Cristo. Porque aqui o que ele está comparando? Com o corpo mesmo, que tem vários membros, mas constitui um só corpo. Por isso que ele está falando assim, comparando assim também com respeito a Cristo. 13. Pois em um só Espírito todos nós fomos batizados em um só corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres. E a todos nós foi dado beber de um só Espírito, porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Se disser o pé, porque não sou mão, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. Se o ouvido disser, porque não sou olho, não sou do corpo, nem por isso deixa de o ser. 17. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo fosse ouvido, onde o olfato? Mas Deus dispôs os membros,
colocando cada um deles no corpo como lhe aprouve. Se todos, porém, fossem um só membro, onde estaria o corpo? Olha o versículo 20, é bombástico, sensacional. Quando eu leio, eu fico aleluiado. O certo é que há muitos membros, mas um só corpo. Não podem os olhos dizer à mão, não precisamos de ti. Nem ainda a cabeça aos pés, não preciso de vós. Pelo contrário, os membros do corpo, que parecem ser mais fracos, são necessários. E os que nos parecem menos dignos do corpo, a estes damos muito maior honra. Também os que em nós não são decorosos, revestimos de especial honra. Verso 24. Mas os nossos membros nobres não têm necessidade disso. Contudo, Deus coordenou o corpo, concedendo muito mais honra àquilo que menos tinha. Para quê? Não haja divisão no corpo. Pelo contrário, cooperem os membros com igual cuidado em favor uns dos outros. De maneira que, se um membro sofre, todos os membros sofrem com ele. E, se um deles é honrado, com ele todos se regozijam. Verso 27. Ora, vós sois o corpo de Cristo, e individualmente membros desse corpo. A uns estabeleceu Deus na igreja, primeiramente, apóstolos. Em segundo lugar, profetas. Em terceiro lugar, mestres. Depois, operadores de milagres. Depois, dons de curar, socorros, governos, variedade de línguas. Porventura, são todos apóstolos? Ou todos profetas? São todos mestres? Ou operadores de milagres? Têm todos dons de curar? Falam todos em outras línguas? Interpretam-na todos? Entretanto, procurai com zelo os melhores dons. Vamos parar por aí. Sensacional, né? Ele está falando que tem vários membros, com várias funções, distintos membros, com distintas funções no mesmo corpo. O certo é que há muitos membros, mas há um só corpo. Isso aqui só está confirmando qual é a natureza original da igreja. Ela nasceu assim, e é para ser assim. Não está assim, mas vai voltar a ser assim. Pode ter distintas funções, distintos ministérios, mas não distintas igrejas. Ótimo. Aqui é uma viagem no tempo, né? Nós estamos lendo cartas, a história da vida da igreja há 2016 anos atrás. Nessa época, ela já sofreu ameaça de dividir. Primeira ameaça que teve na igreja, Atos 15:1. Vamos abrir. Eu vou falar da primeira ameaça, segunda ameaça, terceira ameaça e paro, tá? Então vamos abrir. A primeira ameaça que teve na igreja, ameaça de dividir a igreja, Atos capítulo 15. Porque isso daqui é muito atual dos nossos dias e nós vamos entender o porquê. Atos 15:1. Agora a gente vai ter que ler até o 6, vá? Até o 6. Se é 6 versículos. É pouco. Mas esse eu não vou querer deixar de ler. Alguns indivíduos que desceram da Judéia, portanto eram judeus e tinham aquela fé judaica cheia de tradição. Alguns indivíduos que desceram da Judéia ensinavam aos discípulos, aos irmãos. 2 pontos. O que eles ensinavam? Se não vos circuncidardes segundo o costume de Moisés, não podeis ser salvos. O que é circuncidar? Era um costume de Moisés para salvação. Cortar a pele do membro masculino, que envolve a glande. Isso é circuncidar. Acho que é fimose, então um treco assim. É mais ou menos parecido com isso ou não tem nada a ver? Isso é uma doença. Quando acontece a doença, tem que fazer isso. Tem que fazer isso. Tá. Cirurgia. A cirurgia. Então. É isso.
Isso é circuncidar, tá? Era um costume de Moisés. E esses judeus começaram a falar para os discípulos que eles tinham que guardar essa tradição, essa lei, esse costume da antiga aliança, do Antigo Testamento. Sabe o que aconteceu com esse choque? Hã? Treta. Exatamente, treta. Olha o versículo 2. Tendo havido da parte de Barnabé e Paulo contenda e não pequena discussão com eles, resolveram esses dois e alguns outros dentre eles subissem a Jerusalém aos apóstolos e presbíteros com respeito a essa questão. Enviados, pois, e até certo ponto acompanhados pela igreja, atravessaram as províncias da Fenícia e Samaria, e narrando a conversão dos gentios, causaram grande alegria a todos os irmãos. Verso 4. Tendo eles chegado a Jerusalém, foram bem recebidos pela igreja, pelos apóstolos e pelos presbíteros, e relataram tudo o que Deus fizera com eles. 5. Insurgiram-se, entretanto, alguns da seita dos fariseus, que haviam crido em Jesus, dizendo: é necessário circuncidá-los e determinar-lhes que observem a lei de Moisés. Olha o versículo 6. O que os apóstolos e presbíteros fizeram? Então se reuniram os apóstolos e os presbíteros para examinar a questão. Por quê? Porque a igreja estava sofrendo uma ameaça. Do quê? De dividir. Como? Uns pelos apóstolos que pregavam que a salvação é pela fé, e outros pelos da seita dos fariseus judaicos, que dizia que tinha que guardar a lei de Moisés circuncidando os irmãos. Ameaçou dividir a única igreja daquela cidade em duas. Uns vamos com os apóstolos, outros vamos com os judeus aqui, que fala que tem que guardar a lei. Ameaçou. E por que teve essa ameaça de divisão? Por causa de crença, por causa de doutrina. Os apóstolos e presbíteros pararam tudo. Pararam o evangelismo, pararam de levantar os diáconos, pararam de distribuição diária para as viúvas de alimento, pararam de batizar, pararam tudo. Vamos parar e examinar a questão porque está ameaçando a unidade da igreja. Por que eles deram tamanha importância para isso, a ponto de parar todas as outras atividades, vamos dizer assim? Porque eles sabiam que a unidade era um valor muito caro para o coração de Deus. Portanto, era caro para eles também. Então eles pararam tudo para examinar. Se você continuar a leitura aqui, eu não vou continuar, eu tenho vontade de ler o capítulo 15 inteiro agora com vocês. Mas eu recomendo, e vamos até deixar de tarefa aqui, eu vou ser um pouco até abusivo e deixar de tarefa, para vocês lerem o capítulo 15 inteiro de Atos, até o final aqui, para você ver como foi resolvida essa questão. Teve o parecer de Tiago, que era um dos apóstolos, teve o parecer de Pedro, que era um dos apóstolos, para dar um ponto final. Não tem dessa não. Esse costume foi pesado para nós, que somos judeus, e a gente mesmo não guarda essa tradição, e a gente não vai impor esse peso para os gentios, porque nós aprendemos de Jesus que é pela fé. Então acabou. Eles resolveram essa questão, escreveram uma carta. Essa carta, Paulo e Barnabé levaram para todas as outras cidades onde havia uma só igreja e resolveram essa questão. Eles guardaram, graças a Deus, a natureza original da igreja, sendo uma em cada cidade. Não deixaram dividir. Sabe o que aconteceu? Doutrina.
Isso é um perigo para dividir a igreja. Nós estamos isentos disso? Não. É um perigo introduzir alguém entre nós, falando aí uma doutrina que está tudo errado, que tem que fazer isso, que tem que fazer aquilo, e aí começa a dividir. Aí entrou aí, ó, começou a semear a divisão. Aí um não concorda, e o outro concorda, e um não discorda, aí começa. Aí começa contenda. Aí uns querem ir com o que trouxe a crença, outros querem ir com o que já está estabelecido. Nós precisamos tomar cuidado isso entre nós. Por isso é importante essa porta da comunicação tá sempre aberta entre todos nós. Essa porta da comunicação entre todos, está e sempre estará sempre aberta. Ah, Toninho, não concordo com isso. Vai lá no Toninho e fala. Ah, Braz, não concordo com isso. Vai lá no Braz e fala. Tiago, não concordo com isso. Vai lá no Tiago e fala. O Parpes, não concordo com isso. Vai lá no Parpes e fala. Está aberta a comunicação. Está aberta a comunicação entre nós. Quantas vezes já tivemos que fazer ajustes entre nós? E graças a essa porta aberta da comunicação nós fizemos. A ceia é um deles, que há 10 anos nós estávamos servindo errado. Aquela brincadeira que teve entre nós do Cidade Dorme, tinha irmãos que não se incomodavam, mas teve outros que se incomodavam. Teve irmão que me ligou. Então não estava produzindo paz entre os irmãos, e Colossenses fala assim: a paz seja o árbitro em vosso coração, porque sois membros uns dos outros. E aquilo não trouxe paz para os irmãos. Então, porque não existe clero entre nós. Não tem aqueles que são os pastores e os membros. Não tem isso no Novo Testamento. Não tem aqueles que são os sacerdotes e aqueles que não são os sacerdotes. Não existe a casta sacerdotal. Todos nós aqui, ó, somos iguais. Não tem diferença nenhuma. Todos nós somos discípulos, iguaizinhos. Todos nós somos sacerdotes, iguaizinhos. No Antigo Testamento tinha o clero, os sacerdotes e o povão. No Novo não tem, todos são sacerdotes. Em Apocalipse capítulo 1 fala sobre isso. Pedro, acho que é 5, 9, fala sobre isso. Que todos somos sacerdotes, raça eleita, nação santa, propriedade exclusiva de Deus, para proclamar as virtudes daquele que nos chamou das trevas, para a sua maravilhosa luz, que negócio todo. Em Apocalipse 1, acho que é versículo 5, fala que aquele que nos amou, nos libertou dos nossos pecados e nos constituiu sacerdotes. Isso é para todos. Então não tem o clero, não tem a casta sacerdotal, os intocáveis que estão num pedestal e são inacessíveis. Não existe isso entre nós. Todos somos irmãos iguaizinhos. Você pode chegar e falar assim: Márcio, você está louco, você está marcando, não concordo. Vamos conversar sobre isso? Vamos! Está aberto a comunicação. Para quê? Justamente para evitar esse tipo de coisa. Vamos conversar. Senta com o irmão e conversa com ele. Ah, mas não é o meu discipulador, é um outro irmão. Senta com ele e conversa. Ah, mas por quê? Porque em Mateus 18 fala isso. Mateus 18, 1. Se você tem alguma coisa contra o teu irmão, vai entre ti e ele só. Se ele se arrepender, ganhaste teu irmão. Se ele pecar, se teu irmão pecou contra ti, vai entre ti e ele só. Vai lá, conversa com ele. Pronto, acabou. Está resolvido. Tá? Então, se você não concorda, se tem alguma coisa que te incomoda, você não acha certo, eu não concordo que a reunião seja às 5 horas da tarde, quero que seja 10 horas da manhã, vamos conversar. Não mudou? Era 7 horas da noite, mudou para 5, já fizemos de manhã, e bota a ceia para frente, bota a ceia por último, é tudo conversável. A porta da comunicação está aberta. Justamente para evitar esse tipo de coisa aqui. Quantos estão entendendo? Amém. Maravilha. Segunda ameaça de divisão foi na cidade de Corinto. Vamos voltar lá para 1 Coríntios capítulo 1.
1 Coríntios capítulo 1, do 10 até o 13. Primeira Coríntios capítulo 1, do 10 ao 13. Antes de ler, o que aconteceu aqui? Paulo era aquele que plantou a igreja na cidade de Jerusalém. Ele era o apóstolo que supervisionava a cidade de Jerusalém. Corinto. Então, o que aconteceu? Teve ameaça de divisão por preferências. Um preferia Apolo, outro preferia Cefas, outro preferia Paulo. Aí teve um discípulo lá da cidade de Corinto chamado Cloé que contou para Paulo isso. Está ameaçando a divisão da igreja por causa de preferência. Tem um que prefere fulano, ciclano e beltrano. Aí quando o Cloé contou isso para Paulo, Paulo escreveu isso daqui. Tá? Esse é o contexto. Agora vamos ler do 10 ao 13. Rogo-vos, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que faleis todos a mesma coisa, e que não haja entre vós divisões. Antes, sejais inteiramente unidos, na mesma disposição mental e no mesmo parecer. Pois a vosso respeito, meus irmãos, fui informado pelos da casa de Cloé, de que há contendas entre vós. Refiro-me ao fato de cada um de vós dizer: eu sou de Paulo, e eu de Apolo, e eu de Cefas, e eu de Cristo. Olha o verso 13. Acaso Cristo está dividido? Vamos parar por aí a leitura. Então o que está acontecendo aqui? Tinha uma ameaça. Qual era o problema? Preferência por líder religioso. Uns preferiam Paulo, outros preferiam Pedro, que é o Cefas, e outros preferiam Apolo. E uns que se achavam mais espirituais, eram mais soberbos, não, eu sou de Cristo. E isso estava ameaçando dividir a igreja. Fazer 3 igrejas na cidade de Corinto. Uma de Paulo, uma de Cefas e uma de Apolo. Quando Paulo ouviu isso, falou assim: pode parar. Não haja entre vós divisões. Falem todos a mesma coisa. Acaso Cristo está dividido? Se tem um só Cristo, tem uma só igreja. Se tem um só Cristo, não pode ter mais igrejas. E aqui é um problema interessante deles aqui, Era a carnalidade. Eles eram carnais, esses irmãos aqui. Por isso que estava ameaçando de dividir. Sabe por quê? Porque tinha competição, invejas, ciúmes, contendas, brigas, discórdias. Por isso que estava ameaçando a divisão. Como você sabe disso, Márcio? Porque está escrito aqui, abre no capítulo 3. 1 Coríntios capítulo 3, do 1 ao 4. Aqui Paulo está falando, dando diagnóstico da ameaça dessa divisão. Eu, porém, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, e sim como a carnais, como a crianças em Cristo. Leite vos dei a beber, não vos dei alimento sólido, porque ainda não podíeis suportá-lo, nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Como sabe disso, Paulo? Olha o versículo 13, aqui está a prova de que eles eram carnais. Porquanto, havendo entre vós ciúmes e contendas, não é assim que sois carnais e andais segundo o homem? Agora olha eles fazendo preferência por líder. Quando, pois, alguém diz, eu sou de Paulo, e outro, eu de Apolo, não é evidente que andais segundo os homens? Então aqui, eles tinham contendas e brigas e tinham preferências por líder. E isso ameaçou a natureza original da igreja, ameaçou a unidade da igreja. E nós corremos esse risco hoje. Mas eu prefiro o Brás do que o Tiago. Quando o discípulo fala isso.
você já sabe que ele está fazendo preferência. Por trás, sabe qual é o problema da preferência? Por trás da preferência está a semente da divisão. Só que está camuflado com essa palavrinha, preferência. Está com uma embalagem de preferência. Mas dentro dessa embalagem você abre e está a semente da divisão aí. Quando o contato fala, eu prefiro o Brás do que o Thiago. Quem mandou esse contato? Aquele que causa divisão. O semeador da divisão que mandou esse contato. Eu já vi isso acontecer entre nós. É difícil de discernir. Chega um contato que o Thiago está fazendo. Aí o contato conhece o Brás. Aí ele começa a falar assim, eu prefiro o Brás. Aí, por causa disso, ele semeia uma contenda entre o Brás e o Thiago. Porque os dois querem batizar e os dois querem cuidar. Aí, o que acontece? O contato, no fim das contas, olha aquela porta estreita lá, tem que renunciar a tudo, se submeter ao Senhor de Cristo e fala, não quero. E vai embora. Ele só veio, semeou a contenda na igreja e foi embora. Quem mandou esse contato? O diabo. Sabia que o diabo manda contato? Para semear contenda entre os irmãos? Nós não podemos cair. A preferência é a unidade que já tem entre os dois. Não é o contato que não está salvo, que... sabe por quê? É que o diabo ele sabe que a gente vai dar preferência para o contato porque ele não está salvo. Mas está errado. A preferência que nós damos é para a unidade que já existe entre o Brás e o Thiago há não sei quantos anos. Por isso nós elaboramos entre nós uma ética pastoral. Você que está fazendo contato, você cuida. Você batizou, você cuida. Você começou a proclamar, você cuida. Salvo com algumas exceções. Eu não vou fazer um contato com uma solteira, eu não vou cuidar dela sozinho, ela sendo solteira. Né? Aí eu passo para um irmão casado. Aí sim. Mas se não, não. Isso, salvo quando tem localidade. Por exemplo, o Brás batiza um discípulo em Borebi. Então ele já fez um discípulo em Borebi. Eu vou lá e faço um contato em Borebi, fui eu que comecei o contato, eu não vou dar continuidade, eu vou passar para o Brás. Porque senão, para frente, sabe o que vai acontecer? Vai dividir. Porque aí os dois vão querer cuidar. O Brás já está em Borebi, o Brás é responsável por Borebi, passa para ele. É importante a gente elaborar uma ética pastoral, se é que a gente pode dizer assim, para já prevenir essas preferências aqui. Ó. Porque a hora que você começa a fazer discípulo, a hora que você começa a crescer, a soberba vai tomando conta e você já vai achando que é alguma coisa, e você já vai querendo. Então já elabora. A ética pastoral enraizada na natureza original da igreja da unidade acabou. E tem que tomar cuidado com essas preferências. Cuidado. Muito cuidado. Tem um só Cristo. Portanto, não pode ter mais igrejas. Agora eu estou aplicando isso no nosso meio aqui. Não estou falando no contexto geral, estou falando no nosso meio. Né? Porque tem um só Cristo, não pode ter várias igrejas. Por quê? Porque a igreja é edificada sobre esse único Cristo. A igreja não é edificada sobre um apóstolo, a igreja não é edificada sobre um profeta, a igreja não é edificada sobre um pastor, a igreja não é edificada sobre uma doutrina, a igreja não é edificada sobre um conjunto de regras, a igreja não é edificada sobre um costume, a igreja não é edificada sobre um conjunto de pessoas. A igreja é edificada sobre uma pessoa e ninguém pode lançar outro fundamento além do que já foi posto, que é Cristo. É interessante que aqui a igreja estava sendo ameaçada de dividir, e a pergunta de Paulo qual é? Acaso a igreja pode ser dividida? Não. Acaso Cristo está dividido? Por quê? Essa é a pergunta dele. Porque ele sabia, desde a conversão dele, que Cristo e a igreja são um. É a frente e o verso da mesma folha. Cristo e a igreja é a frente e o verso da mesma folha. Cristo e a igreja são um. Ele sabia isso desde quando ele se converteu. Como você sabe, Márcio? Quando você lê a conversão de Paulo, o que está acontecendo? Ele está perseguindo quem? A igreja. E Jesus aparece para ele, e qual a pergunta que Jesus faz para ele? Por que me persegue? Por quê? Porque Cristo e a igreja são um. Amar
a igreja é amar a Jesus, porque Jesus e a igreja são um. Servir a igreja é servir a Jesus, porque Jesus e a igreja são um. Dividir a igreja é dividir a Cristo, porque Cristo e a igreja são um. Ferir a igreja é ferir a Jesus, porque Jesus e a igreja são um. Paulo sabia disso desde quando ele se converteu. Por isso que ele está perguntando, acaso Cristo pode ser dividido? Ele sabia que Cristo e a igreja são um. Interessante ele falar isso no capítulo 3, né? Tem contendas, inveja, ciúmes. A gente tem que tomar um perigo com esse negócio. A ambição pessoal, crescer, competir, quem tem mais discípulo. É um perigo esse negócio. Acontece muito no movimento G12. Eles competem. Quem tem mais discípulo vira o presbítero e começa a ganhar, viver do tempo integral dos dízimos e das ofertas. Não convém que seja assim no meio da igreja. Nós não competimos quem faz mais discípulos aqui. Esse não é o critério que Paulo coloca para a pessoa que almeja o episcopado. Não é o critério. O critério que ele coloca em 1 Timóteo capítulo 3, você lê ali, aqueles são os critérios, e não o que faz mais discípulos. Porque até fazer discípulos não é para nós mesmos, né? Os Jesus são aqui dele para ele. Não tem competição. Não tem competição. Tira isso da sua cabeça. Não se engane, meu irmão. Não é esse o critério. Interessante que Paulo fala, um dos critérios que ele fala ali, que o presbítero não pode ser neófito, para que ele não se ensoberba e caia na condenação do diabo. O que é neófito? Novinho na fé, filhinho. Normalmente o filhinho cai na soberba, ele não venceu a soberba ainda. Por isso que o presbítero não pode ser um neófito. Ele tem que ser alguém maduro na fé que já venceu a soberba. Porque o filhinho, ele é soberbo, ele quer competir com essas coisas. Então nós temos que tomar muito cuidado, porque nós estamos sujeitos a isso também, entre nós. Eu conheço casos no Brasil e fora dele, da igreja que estava sendo edificada com essa revelação, começou bem, nasceu assim, com o senhorio de Cristo, porta, caminho e alvo, arrependimento, batismo, dom do Espírito Santo, com cada um com seus discipuladores, a igreja nas casas sendo acompanhados, sendo pastoreados, desse jeito que nós estamos aqui, e dividiu. Eu conheço. E não faz muito tempo não, foi ano passado. E não foi só um lugar não. Não pense você que nós não estamos sujeitos a isso. Se não tomarmos cuidado, vai acontecer isso entre nós. Por isso faz anos que eu quero ler esses textos aqui com vocês. Anos. Graças a Deus teve essa oportunidade. Oxalá se todos estivessem aqui. Isso aqui é um cimento que está sendo derramado no nosso pé agora, porque quando se levantar uma contenda, uma ameaça de divisão entre nós, uma briga, entrou uma crença, qualquer outra coisa, esse cimento já vai estar seco no seu pé e nem que você queira, você vai conseguir dividir. Isso aqui é um cimento que Deus está derramando no nosso pé agora. Ele vai secar e você não vai conseguir dividir em nome de Jesus. Porque pode esperar, vai se levantar. Eu não sou profeta de tribulações, mas vai acontecer, inevitável que aconteça. Onde tem relacionamentos vai acontecer essas coisas. Nós temos que ter maturidade de não dividir a igreja. Por nada. Nada justifica a divisão da igreja. Somente aquele irmão que não quer abandonar o pecado, né? Que aí Paulo fala, aquele que se diz irmão e não quer abandonar o pecado, com ele nem coma. Você percebeu
que hoje, quando você olha para a natureza original da igreja, e você olha para o quadro atual de divisão da igreja hoje, você percebe que cada pastor se levanta, funda a sua denominação, põe um nome e começa ali o trabalho. E vira um filho do sistema religioso evangélico. Está pastoreando um monte de gente, ninguém pastoreia a vida dele, não presta conta. Muito triste. Muito triste. Eu poderia contar aqui vários casos, mas eu não vou fazer isso hoje. Porque eu já estou tomando tempo demais. É interessante que Paulo fala para notar aqueles que provocam divisões na igreja. Vamos ler um versículo aqui, eu já passo para a terceira ameaça de divisão. É o último versículo dessa. Romanos 16, 17. Olha só o que Paulo fala aqui. Rogo-vos, irmãos, que noteis. Ele está falando para notar. Bem, notar bem. Ainda. Notar bem aqueles que provocam divisões e escândalos em desacordo com a doutrina que aprendestes. Afastai-vos deles.